Olá, boa tarde. Meu nome é Antônio Martins Farias, né? Como você já conhece, sempre me reclamam, né? Você começa os vídeos do mesmo jeito. Porque eu já me habituei. Eu quero sempre, como você, começar agradecendo a Deus em primeiro lugar e a você, meu amigo, minha amiga, né? Que tem dado seu like, seu dislike, tem feito seus comentários. É de suma importância. Eu quero agradecer de coração os 380 amigos. Olha, gente, isso me deixa muito feliz. Estou crescendo. Vocês estão me ajudando muito. Sem vocês eu não vou ser nada. Como eu gosto de conversar, a gente hoje vive uma sociedade isolada, ninguém conversa mais. Aí eu tenho que arrumar um meio, né, vamos dizer assim, de explorar não é ansiedade, é a minha vontade de manter contato com outras pessoas, de fazer um intercâmbio, né, fazer uma palavra já que escambo, né? Palavra tão antiga, mas tão doce, né? Que era a troca, né? De bens, né? A gente está trocando informação. Eu falo de uma coisa, você me ouve, você aprende, você comenta, você também aprende comigo e a gente é um consórcio, né? A gente nesse consórcio de aprendizado, né? Um consórcio bom, um consórcio feliz. Eu costumo geralmente falar de política, né? Porque eu não posso falar, eu gostaria de falar de religião, mas eu não quero falar de religião, porque eu vou focar numa só, numa filosofia e eu posso desagradar a muita gente. Portanto, e agora a política, ela também desagrada, mas eu não vou agredir a convicção, a intimidade, o íntimo, né, de cada um, a fé, que é o mais importante. Na política a gente trabalha sob o ponto de vista da filosofia política, da ciência política, né? Não envolve a fé, a questão de mistério, a questão, né, dos mistérios de Deus. Então a gente tem que ter muito respeito, não misturar a política com religião. Eu tenho muito medo de trocar nisso. Eu fico, às vezes, quando eu critico algumas coisas que estão ligadas à religião, eu fico com muito medo de ofender as pessoas, né? Mas espero que não ofenda, ok, gente? Olha, bom, eu vou falar hoje de uma coisa que provavelmente passará despercebido por 99% das pessoas. Ou seja, de cada 100 pessoas, uma vai dar importância. E eu sou uma dessas 100 pessoas. Mas é que agora, no dia 28 de maio, o IBGE, que é o Instituto, né, criado em 1941, tal, para cuidar das estatísticas, né, do governo, que é fundamental. Um país tem que ter estatística, o país tem que ter estudo, o país tem que ter essa capacidade, né, de medir, né, de mensurar o crescimento da população, o nível de educação, o nível de saúde, o nível de emprego. E isso o IBGE faz com muito capricho, com muito dever. É claro que o IBGE tem sofrido ao longo dos anos total desrespeito, total desprestígio, né? Porque os governos tornam esses organismos, essas organizações em cabide de emprego e em conchavos políticos. Mas isso é culpa da sociedade que não se revolta, né? A gente vê no dia a dia, né, o presidente Arthur Lira, que em 4 anos quase dobrou o seu patrimônio pessoal e a gente não sabe de onde, se ele sempre foi político e fica por isso mesmo, conforme hoje está nos jornais, né, que Arthur Lira dobrou, né, o seu patrimônio em pouco mais de 4 anos, né, quase dobrou, né, mas deixa para lá. E é uma briga, né? O governo Lula, com 6 meses de governo, e ainda não resolveu os problemas dos ministérios. Ainda o Arthur Lira está brigando, o PP quer ministério, o União Brasil quer ministério, e a gente fica nessa confusão toda. Porém, o meu debate de hoje não é esse. É só para chamar a atenção, porque vejam bem. O Brasil, quando eu fui para a escola adulto com 20 anos, mas ainda alcancei, né, algumas matérias que nos apontavam o Brasil como o país dos sonhos, né? Até o final da década de 80, 90, a gente ainda tinha um sonho de um Brasil grande, de um Brasil que marcava, né, um lugar decente para seu povo.
A partir da crise de 80, né, com a crise do México, a quebradeira da América Latina, com o arrocho do Fundo Monetário Internacional, a ONU intervindo, né, nos domínios econômicos de cada país para que resolvesse uma questão do endividamento externo que se agigantou com o processo inflacionário. Então, assim, destruiu o sonho de um Brasil verde, um Brasil grande, um Brasil rico. Esse Brasil hoje, ele acabou. Não é mais, Antônio, você está sendo pessimista. Não, não estou pessimista. São os dados, né? Os dados do IBGE. Né? Porque as necessidades, né, que o IBGE vê, o crescimento medíocre da nossa economia desde os anos 80 e 90, né? Ele não vai dar, né, chance a crianças e adolescentes e jovens, né, usufruir de um bem-estar do nosso país. O país Brasil será cada vez mais difícil para a sua população, por falta de investimento em áreas sociais, áreas principais, né, que proporcionassem o crescimento e a melhor distribuição de renda. A esquerda, né, a direita, né, PT, PFL, Arena, MDB, entraram numa briga, né, desde 1989 com a redemocratização do nosso país, né, que tivemos o eufemismo, né, de Collor, né, dizendo que ia acabar com os marajás, que foi apenas uma promessa, não saiu do lugar. O Brasil passou por uma crise muito grave, o governo Sarney foi um desastre, o governo Collor, outro desastre, os governos Lula, o governo Fernando Henrique em si segurou. Nós temos que reconhecer o mérito, menos o PT não vai reconhecer, quem é petista não vai me concordar comigo, porque o governo de FHC reinseriu o país no cenário internacional do ponto de vista econômico. Como fez Lula agora, reinsere o Brasil no ponto de vista político, né? Quando o Bolsonaro destrói, né, toda a estrutura do Ministério das Relações Exteriores, o ministro das Relações Exteriores do Bolsonaro fez festa para comemorar que o Brasil se tornou um pária no mundo. E o Lula agora, né, com essas muitas viagens que tem feito ao exterior, o Lula está reinserindo novamente o Brasil no eixo diplomático de onde nunca devia ter saído. Tem pecado o Lula? Tem. Quando ele se coloca dizer que democracia é relativa. A democracia, dizendo Lula, que tem mais democracia na Venezuela do que aqui. Isso tira muito prestígio de Lula, tira muito prestígio do Brasil. Democracia, Lula, não é relativo. Democracia é um regime onde se cumpre as leis. Democracia é onde se tem ordem. Democracia é onde se obedece a uma Constituição. Porque uma Constituição é a vontade do povo. Já que você chama muito golpista, ele de golpista, vou recomendar ao presidente Lula e aos seus assessores que leiam um artigo do dia 2 de julho no Estadão, né, do golpista Lula, que você tanto chama, Michel Temer. Ele dá muitos conceitos de que é uma Constituição. Se você ler os conceitos de Michel Temer, você não vai dizer que na Venezuela tem democracia. Mas, tá entendendo, Lula? Então você leia a Constituição, leia o que o seu golpista Michel Temer escreveu no jornal Estadão no dia 2. Tá? Você não gosta de ler, mas espero que os seus assessores leiam. Então, esse erro de Lula está fazendo, ele reinsere ao mesmo tempo que ele torna o Brasil, coloca o Brasil no eixo, onde nunca devia ter saído, mas tem esses pecados. Tanto é que um jornal de esquerda na França chamou Lula de inimigo do Ocidente, né, e traidor. Né? E era um jornal que não é, foi o Estadão, foi o Globo, não. Foi um jornal de esquerda da França, que chamou Lula de traidor e inimigo do Ocidente, pelas suas posturas. Mas voltando ao assunto original, né, do censo, que traz essa, vamos dizer assim, é um desconsolo, né? Porque quando você lê o resultado do censo de 2022,
é uma tristeza para a gente que quer um país grande. É a demonstração de que nosso trabalho ele foi quase perdido, porque eu lutei durante toda a minha vida para fazer um país grande, né, politicamente. Só que, infelizmente, os governos erraram na política, né? Tanto de direita quanto de esquerda. Errou Collor, errou Sarney, errou Fernando Henrique, com alguns acertos, como eu falei, que ele reinseriu o país no mundo, reestruturou a dívida externa, né? Não pagou a dívida externa, como Lula também não pagou a dívida externa. Inventaram-se uma mentira, que Lula pagou a dívida externa, é uma mentira. Foi a primeira fake news que eu conheci na minha vida, foram afirmar que Lula tinha pagado a dívida externa. Lula não pagou a dívida externa. Então, o governo de Dilma foi um desastre, o Michel Temer tentou apaziguar, foi também um desastre, o Bolsonaro não precisa da gente dizer o que foi Bolsonaro, que está muito recente. Então, esses erros políticos, né, tiraram o sonho dos brasileiros. Nunca mais os brasileiros poderão dizer, o Brasil, um país futuro. Como escreveu aquele judeu, que até tem um livro dele, o país, né, o Brasil, um país do futuro. Eu tenho um livro dele, mas um judeu, um senhor muito simpático ao Brasil, um apaixonado pelo Brasil, e tem essa obra. Infelizmente, o sonho daquele homem foi perdido. Não porque ele estava errado, ele estava certo. Naquela época, o Brasil tinha condições de ser o país dos sonhos, mas os políticos destruíram. Os políticos, né, na década de 70, contribuindo com o golpe militar, a ditadura militar de 64, a inflação, né, o desastre da inflação que deixou o regime militar, nos legou, né, o desastre do governo Sarney, o desastre do governo Collor, e assim sucessivamente. Então, é uma preocupação, é uma tristeza, né, a gente falar que o Brasil não é mais o país futuro. E a juventude sem escola, sem educação, não terá uma vida fácil. Não é pragmatismo, não é praga, né, no sentido praga, mas nem pragmatismo no sentido lato sensu, estrito sensu da palavra pragmatismo, né, que é um objetivo. O meu pragmatismo que seria que o país avançasse, crescesse, mas para isso precisava de uma sociedade se unir em torno de um objetivo, em torno de uma ideia. Qual é a ideia que eu proponho? Acho que a sociedade brasileira precisa de acabar com a oposição, trabalhar todo mundo com o mesmo projeto, tanto faz Lula, tanto faz seguidor de Lula, seguidor de Bolsonaro, seguidor de Collor, trabalhar em prol da educação, acabar de uma vez com o analfabetismo. Eu faço aqui as minhas palavras do grande pensador político que a gente tem, que é Cristóvão Buarque, que é ex-governador de Minas, foi ministro da Educação no governo do PT, e que ele é o seguinte, que o analfabeto é um escravo, e é mesmo. É um escravo porque ele não tem a condição, né, de ler uma palavra, né, a ordem e progresso da nossa bandeira. Ele vê a nossa bandeira, sabe que ela tem verde, branco e azul, mas ele não sabe a palavra, o que é que significa a palavra ordem e progresso. Isso é uma escravidão, é uma tortura, é um sofrimento que o povo brasileiro permite que seu irmão, né, não consiga ter uma educação decente. Então, acho que a primeira meta, se a sociedade brasileira quiser que o país não seja o país do futuro mais, porque não é, mas não será mais o país do futuro, mas que pelo menos melhore a condição de vida dos seus filhos, dos seus netos e bisnetos, é um engajamento, né? Não é num governo que nós vamos resolver esse problema da educação. Nós vamos resolver esse problema da educação com vários governos, vamos levar 20, 30 anos. E isso o governo não investe em educação. Por que os governantes não investem em educação? Porque o retorno, né, da educação leva 20, 30 anos. E eles não têm essa esperança. Eles querem fazer como Lula. Lula assumiu o governo, que ele dá incentivo para comprar carro. Aí todo mundo vai para a concessionária de comprar um carro que tem 8 mil de desconto ou 12 mil de desconto e troca o carro por um carro melhor. Isso dá resultado imediato. Mas cadê o Ministério da Educação? Cadê o programa de educação do superministro da Educação? Dos ministros, dos chefes do Ministério, né, de Lula, são do Ceará, porque o Ceará tem a melhor educação. Tomara que tenha. Eu desejo a todos os cearenses, com os quais eu tenho um grande respeito, um grande carinho, um grande amor, meus amigos cearenses, né, que realmente o Ceará tenha grandes escritores,
no futuro, como Raquel de Queiroz, como José de Alencar, como aquele que escreveu Domingos Olímpio, né, que é um dos realistas, escreveu um romance chamado Luzia Homem, né, e tantos outros. Tomara que no Ceará tenha grandes artistas como nós temos ainda no futuro, né? Os artistas que nós temos no Ceará hoje e que no futuro também, porque só tem grandes artistas quando tem grande educação. Se no país não tiver educação, como não temos no Brasil, até nossos artistas estão relegados às trevas, né? O Brasil, se não investir em educação, o caminho do Brasil não resta dúvida, que é o caminho das trevas. Ok, gente? Muito obrigado e até a próxima.